Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje vamos falar da visão de Daniel, né? E quando ele vier a ver bode, carneiro contra bode, vamos apresentar isso no gráfico para a gente compreender, né? Esse gráfico ele é muito importante, que ele explica muitas coisas para a gente, né? É uma situação bem esclarecedor quando a gente vê esse gráfico. Ele tem sido muito bom, né, na expressão visual, já que as pessoas sempre acreditam no que vê. Repetiremos eles muitas vezes quanto for preciso para explicar, né, cada situação, porque assim como nós virmos um corpo sendo sacrificado e nos escandalizamos com ele até o dia de hoje, a nossa mente ela continua com um escândalo. E por isso, muitas das vezes, a nossa fé vem pelo que vê. E quando a gente vê a situação, a gente se escandaliza. Por exemplo, não é só com o mal, a gente escandaliza até mesmo com o bem. Por exemplo, você às vezes avista um homem ou uma mulher sexualmente bonito, digamos assim. Então vocês vai relacionar a sua emoção em vez da razão. Você não quer saber, você não quer conhecer a pessoa, você quer saber que aquela situação vai servir para você, certo? Nesse meio termos, você vai usar o sexo do outro e ele vai te usar da mesma forma. Não vai ter relação, não vai ter harmonia, mas vai ter coisas momentâneas na vida, sem raiz, sem honestidade e sem respeito, ok? Então, nesse meio termos, vamos falar sobre bode contra carneiro. Vamos ver o que ver Daniel, né, naquele tempo, né, quando começou ali o princípio da Guerra Fria Babilônia, né, que hoje é muito conhecido como Jesus Babilônia. Já vinha, né, Deus de tempo. Emmanuel vinha trazendo, não trazendo só a palavra da vida, ele vinha trazendo também as maldades humanas, e por isso eles ofereciam sacrifício o tempo todo, porque aquele Deus era muito corrupto, até o dia de hoje ele é corrupto, né? Deus está prestes a destruir tudo isso, graças a Deus, né? A gente temos que entender que o homem precisa de paz, ele precisa de harmonia, ele precisa de relacionamento com Deus. É o que não acontece, tá, irmão? Não vem achando que você é dono da razão, que você está ligado a Deus, que não está. O sacrifício, o escândalo da cruz, ele te desligou de Deus. Coloca isso na sua cabeça rapidamente, para que haja tempo para que você se arrependa, para que a sua consciência se volte a normalizar, para que você desperte logo dessa sua razão louca, que não existe, para Deus não existe. Tudo bem, irmão? Vamos lá pelo gráfico, ok? Bode contra carneiro, ok? Irmão, vê que não tem nada a ver com a nossa vida, tudo é uma criação, bode contra carneiro. Vocês não ficam enjoados de ouvir essas coisas, essas propagação, por exemplo? Saber que não explica a nossa vida, não tem nada a ver com a gente, entende isso? Então, irmão, você vê que não tem nada, não explica nada que a gente entende, não explica nada da gente. Vamos para o gráfico aqui, ok?
bode contra carneiro. Irmão, o bode, ele poderia representar Jesus no princípio da Guerra Fria, certo? Ele vem da sociedade corrupta, como eu tenho dito. Lembra que eu digo para você que Manuel já vinha muitas das vezes trazendo o mal também. A antiga Babilônia estava tudo no peso, estava sobre as costas de Manuel, estava ali. E ele carregava aquele fardo pesado, indignado, né? Foi até que veio entrar em crise. E essa situação que tumultuou ali no milênio sexto, veio ali aquela situação, poxa, não tem como mais, essa guerra tem que transformar em espiritual. Então, aqui o Cristo posicionado perto de Emanuel. Então, para que daqui veio a corrupção, tudo que pediu sacrifício, Jesus entrou em Judas e pediu o sacrifício de Emanuel. Parecia ser o fim. Parecia ser o fim, né? Ou seja, eu costumo dizer, os profetas, nas suas maiores glórias, eles foram humilhados, né? Eles foram humilhados, onde que eles poderiam, né, resolver a situação, eles se humilharam, porque eles foram humilhados, porque não poderia fazer uma guerra física, porque isso não ia acabar. Então, naquele mesmo momento, Deus transformou toda a guerra em espiritual. Então ele voltou, o sacrifício voltou, e voltou aqui em 70 vezes 7. Sempre é bom vocês lembrar disso, porque tudo vai terminar aqui, ok? É bom, aqui ó, entra o mal para o corpo e sai de novo, olha só, né? A vida está preservada. O Cristo é esse que ainda continua sendo gloriado com Deus. Por mais que a humanidade sofreu uma necessidade de provar suas desgraças, digamos assim, esse daqui está gloriado com Deus, está gloriado com Cristo. Ele é herdeiro, ele é herdeiro com Cristo, ok? Irmãos, então aqui vamos de novo fazer um ilustrativo, né? Para que nós vemos aqui, vamos aqui fazer um ilustrativo. O carneiro representa o corpo e o bode representa o espírito, ok? Irmão, se você por acaso tirar toda essa situação, você vai ver que você é isso aqui, que Pedro é isso aqui, que Manuel é isso daqui, é isso aqui, certo? Vê que aqui, ó, nessa situação, Jesus ainda não estava com ele, estava com ele, só Emanuel. Mas quando Jesus entra em Judas, ele começa a aparecer aqui. E esse daqui são aquela situação pecaminosa que Emanuel já vinha trazendo Deus de longe, da Babilônia, oferecendo sacrifício aos deuses da terra. Irmão, as pessoas deram a vida para a falsidade o tempo todo. Deus do Antigo Testamento sempre deu. Naquela época vocês falavam assim, eu gostei da sua esposa, eu vou lá e pego ela, pego o dinheiro, ela vai infeliz, sem harmonia. Eu gostei da sua fazenda, ia lá e tomava tudo. Irmão, o Deus do dinheiro, da prostituição, sempre existiu na humanidade, ok? Sempre existiu, vocês têm que entender isso. Então, bode contra carneiro, né? Aqui ela tinha duas pontas, essas duas pontas ela pode representar isso e isso, ok? Você vê aqui ele vem, encarna aqui, né? Essa é uma ponta maior, ela já vinha engrandecendo aqui, certo? Com a falsidade. Então, o bode que tinha uma ponta entre os olhos, né, que tinha uma ponta entre os olhos que era muito grande, se chocou com o carneiro, certo? O que Deus quer que a gente compreenda nessa situação? A 70 vezes 7 é um poder que não é poder, ela é falsidade, não é pelas nossas forças, não é pelas nossas
nada disso vai superar, mesmo porque nós não temos força, a gente somos corpos simples, de entendimento simples. Tudo que propaga além dessa realidade da palavra da vida, ela vai gerar uma falsidade, certo? 70 vezes 7 vai estar tudo aqui dentro dessa situação, certo? Às vezes você pode escolher, né, relacionar o seu corpo em paz, mas muitas das vezes outras pessoas vai te obrigar você a cair em cilada. É o que veio acontecer aqui dentro dessa situação, ok? E é dessa forma que a gente vamos seguindo em frente, certo? O bode contra carneiro, ele é um espírito, ele começou ele começou pela sociedade que já veio trazendo, sacrificou Emanuel, certo? Jesus veio, sacrificou Emanuel, e ele voltou aqui de novo, certo? Jesus aqui de novo voltou para fora, ele foi expulso de novo, porque ele é mau, ele não tem relacionamento, ele não tem dignidade, ele transformou essa beleza aqui, certo? Que poderia governar o seu corpo, ele transformou ela em desgraça, ele transfigurou a sua aparência para enganar as pessoas, e transfigurou e formou Satanás no corpo, ok? Ele era ato consciente. Se ele era ato consciente, você tem que entender que ele é espírito. Se ele é espírito, ele é puro, ele não relaciona as coisas carnal, muitas das vezes. E é isso, e Satanás imitou a Deus em tudo. E vocês têm que entender isso, ok? Que muitas das vezes a gente vamos para a nossa sociedade inocentemente e não sabemos muitas das vezes dessa situação. Então, muitas das vezes ele vai parecer puro, limpo, bonito, mas dentro dessa situação ele está sempre armando contra a sociedade. Desde o princípio, ele dessa forma, ok? Então, bode contra carneiro, ele nasceu na cabeça de Jesus, ele nasceu na cabeça de Jesus, sacrificando Emanuel, e ele transformou em 70 vezes 7, e agora essa situação vem se repetindo, certo? É bom vocês saberem disso, certo? Ela vem se repetindo com esse formato, ok? João, ele sempre vai estar no fim, como tem dito no livro de Daniel, João, são os mesmos espíritos, digamos assim, é o que Deus falou com Daniel. João está aqui no final do milênio, ele, João, Daniel, e junto com ele o corpo de Pedro. O corpo de Pedro é uma graça divina e que guarda a palavra da vida, certo? E através dele que a gente vamos descobrir todos nossos dons espirituais, ok? Aquilo que Deus vier a criar no paraíso e que foi encoberto pelo sacrifício do corpo vivo e que Jesus vier a sacrificar e transformou Emanuel em um sangue, né? Em uma oferenda aos deuses, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa a vida e a morte entre nossas consciências.